Hoje eu vou te apresentar o Senhor Mercado. Foi assim que Benjamin Graham personificou o movimento das ações na Bolsa de Valores. E o que Graham queria dizer com isso? O Senhor Mercado era um negociante da Bolsa que, na maior parte do tempo, negociava as ações a preços justos, e tudo bem. Porém, em mais ou menos 20% das vezes, ele estava extremamente otimista e pagava preços muito caros pelas ações, ou estava extremamente pessimista e vendia as ações a preços de banana. E nesses momentos, Graham acreditava que era onde ele tinha uma grande oportunidade de ganhar dinheiro em cima do senhor mercado. E por esse motivo, Graham denominava o senhor mercado como um sujeito maníaco depressivo. É claro que o senhor mercado não existe de verdade. Como eu já disse, é apenas uma bela analogia que Graham utilizou para ensinar aos seus alunos, por vezes, o movimento irracional da Bolsa de Valores. E agora, vamos mais a fundo no mercado brasileiro de ações. Quem já assistiu o filme MIB vai se lembrar que tem uma cena no final que o agente K abre um armário e mostra para o agente J que o mundo em que vivemos é apenas um armário dentro de um mundo muito maior. Imagina um caso de um investidor global, vamos dizer que o Elon Musk resolveu vender todas as ações das empresas dele, da Tesla, da SpaceX e de todas as outras que ele tem, e ele precisa agora investir essa grana e fazer essa grana render. Então, onde o Elon Musk investiria sua grana? Como qualquer investidor, o Elon Musk vai olhar o tripé dos investimentos. Se você nunca ouviu falar, eu vou te apresentar agora. O primeiro pilar do tripé dos investimentos é a segurança. Então, a primeira coisa que ele vai pensar é, cara, não posso perder o meu dinheiro. Então ele não investiria num país talvez como a Venezuela, porque ele sabe que o risco é muito grande, por mais que os juros sejam muito altos. O segundo é liquidez. Então o primeiro foi segurança, o segundo foi liquidez e o terceiro e último vai ser rentabilidade. Esse basicamente é o tripé dos investimentos. Sempre que você for fazer qualquer investimento, pense sempre no tripé dos investimentos. Segurança, liquidez e rentabilidade. Pensando nesses três pilares de decisão de investimentos, o Elon Musk tem algumas opções. A gente tem lá, em primeiro lugar, os Estados Unidos, um dos países mais seguros do mundo para se investir. Logo depois a gente tem países da Europa, a Ásia, como o Japão e alguns outros países também desenvolvidos. Majoritariamente, ele vai prezar por países desenvolvidos. Aqui do lado vai aparecer um gráfico, numa simulação de como o Elon Musk investiria seus recursos. Em primeiro lugar ali, apareceria os Estados Unidos da América, não vou aprofundar no micro, basicamente dividir em países apenas, tá? Com 40% de todo o valor. Ali embaixo, 30% do valor ele alocaria em Europa, 10% em Ásia, né? Coreia do Sul, Japão, alguns dos países mais desenvolvidos do mundo também. E por último, ele deixaria apenas 20% para países emergentes. E dentro de países emergentes, a gente tem China, que ocuparia provavelmente a maior posição, que é o país mais desenvolvido dos subdesenvolvidos. Os outros países subdesenvolvidos seriam 5% Índia, 3% Brasil e 2% Rússia, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? O Brasil representa uma parcela muito pequena de alocação dos maiores investidores do mundo. Ou seja, cada movimento macroeconômico mundo afora, seja uma eleição presidencial norte-americana, ou uma crise na França, ou uma crise de abastecimento da China, isso pode afetar diretamente o movimento das ações brasileiras. Lembrando que o Brasil representa uma parte muito pequena das alocações dos grandes investidores mundiais. Mas mesmo assim, esse pequeno valor que o gringo resolve colocar na Bolsa Brasileira pode mexer muito com o nosso mercado. Porque o gringo representa mais ou menos 30% do volume de negociação da Bolsa Brasileira. Então se ele resolve vender tudo de Brasil porque ele não acredita no futuro do Brasil e acha que a economia vai ruir, a Bolsa Brasileira pode cair muito por fatores exógenos. E por outro lado, se ele acredita que a Bolsa Brasileira vai subir, a economia está próspera e o Brasil vai seguir crescendo, ele vai comprar mais Brasil para ter no seu portfólio. E nesse caso, a Bolsa Brasileira subiria por fatores externos e aparentemente exógenos à nossa Bolsa. Quem imaginaria que uma notícia lá fora poderia afetar tanto a nossa Bolsa, né? E esse movimento dos gringos na Bolsa de Valores é um dos principais fatores que faz com que as ações subam e desçam a todo momento. Um outro fator que faz com que as ações subam e desçam a todo momento é a indústria de fundos. E eu não posso passar por esse vídeo sem explicar como funciona a indústria de fundos. Existem muitos investidores que não têm tempo para escolherem as próprias ações ou tomarem as próprias decisões de investimento. E para isso, eles preferem terceirizar a gestão dos seus recursos. E disso nasceu a gestão de terceiros. E para fazer a gestão de recursos desses investidores, nasceram as gestoras. São empresas dedicadas exclusivamente a gerir capital de terceiros. Então, cada gestora tem uma estrutura muito simples. Ela precisa ter um gestor lá dentro. Esse gestor não é um gestor qualquer, não é um gestor de administração, como Peter Drucker, outros casos, Andrew Groove, nada a ver com isso. Esse gestor é um gestor de ações, de ativos, um gestor de portfólios.
ele precisa ter uma certificação no mercado financeiro chamada CGA. A certificação CGA é importante para diferenciar as pessoas que podem fazer gestão de recursos de terceiros das que não podem. Então, se um dia alguém aparecer e falar, cara, deixa eu fazer a gestão do teu recurso, eu vou te ajudar a ganhar tanto dinheiro, e esse cara não trabalhar numa gestora, não tiver o certificado CGA e não tiver muita experiência no mercado financeiro, provavelmente é um golpe, ou uma pirâmide, ou algo do tipo, dos diversos golpes que tem pela internet. Então, muito cuidado, somente uma gestora, através de um fundo de investimentos, pode fazer oficialmente, de forma profissional, a gestão do teu recurso. Aviso dado, agora vamos entender como funciona a estrutura de uma gestora. Além de gestor, uma gestora vai precisar ter um diretor de compliance e um diretor de risco. E fora isso, a gestora vai precisar ser certificada e regulamentada pela Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, como apareceu aqui na tela e eu dei uma colada. E por que isso é importante? Porque o cara pode simplesmente abrir um CNPJ, se registrar como gestora e querer fazer a gestão do teu patrimônio. Só que se ele não tiver regulamentado, não tiver um diretor de compliance e um diretor de risco, ainda vai ser um negócio ilegal. Então, muito cuidado. A gestora é basicamente a empresa que vai ter todo esse trabalho de gerir o teu recurso. Mas como que ela faz isso? Ela utiliza veículos de investimento chamados fundos de investimentos. Imagine que um investidor de muito sucesso chamado Warren Buffett decida abrir um fundo de investimentos. Nesse momento, todo mundo vai falar, cara, eu quero investir com Warren Buffett. Esse cara ganha dinheiro há muito tempo. E para viabilizar isso, o Warren Buffett vai abrir um fundo de investimentos. Imagina um fundo mesmo, talvez um poço, né? Onde todo mundo vai colocar dinheiro ali para o Warren Buffett fazer a gestão. É uma forma muito mais fácil dele conseguir organizar e fazer a gestão de capital de terceiros do que ele falar com pessoa a pessoa e falar o que ele vai fazer, explicar de forma a forma como que ele vai investir. Dessa forma, várias pessoas colocam dinheiro nesse fundo e cada uma delas vai ter o percentual que ela colocou. Então, se o João, por exemplo, colocou 50 mil reais num fundo total de 1 milhão de reais e o Pablo colocou 100 mil reais, um fundo que tem um total de 1 milhão, então o João vai ter 5% desse fundo e o Pablo vai ter 10% desse fundo. E assim sucessivamente. Quem botar mais dinheiro tem um percentual maior e botar menos dinheiro tem um percentual menor. E esse fundo ele vai performar como uma cota única, como se fosse um patrimônio único. Então, se esse fundo comprar 1 milhão de reais de uma ação que subir 10%, esse fundo vai ganhar 10% e todo mundo vai ganhar 10% no seu capital. E para fazer toda essa peripécia, todo esse trabalho, o Warren Buffett vai cobrar uma taxa anual de mais ou menos 2% de todos os investidores. E essa é a forma que a gestora é remunerada, usando fundos de investimentos para poder atender uma diversa quantidade de pessoas sem ter um trabalho hercúleo. E existem alguns tipos de fundos de investimentos no mercado. Existem os FIAs, que são fundos de investimentos em ações. Existem os FINs, que são fundos de investimentos multimercado. O fundo multimercado, por exemplo, ele tem uma liberdade maior para trabalhar diversos ativos. O gestor pode operar dólar, ações, pode fazer day trade e diversos outros tipos de estratégias dentro desse fundo, porque ele é um fundo multimercado, ele pode trabalhar diversos mercados. Existem os fundos de investimentos de crédito, que trabalham somente com uma carteira de crédito privado. Existem fundos de investimentos em renda fixa e existem até fundos de investimentos que investem em cotas de outros fundos de investimentos. Eu vou dar um exemplo muito claro de por que isso acontece, né? Por que um fundo vai investir em outro fundo? Um fundo de investimentos em cotas de fundos de outro... Cara, não vou ler. Um fundo de investimentos que investe em cotas de outro fundo de investimentos acontece porque muitas vezes um fundo abre com valor mínimo. Então, digamos que o Warren Buffett ele vai abrir um fundo, só que ele vai botar um valor mínimo. Ele não vai deixar cada pessoa investir com R$1.000 ou com R$5.000 nesse fundo, que vai dar uma trabalheira absurda para todo o back-office da gestora organizar e fazer a cotação desses milhares de investidores que vão aparecer. Então, o Warren Buffett sobe esse ticket e coloca, olha, quem quiser investir no meu fundo, o mínimo é $1 milhão. Logo, isso limita a quantidade de pessoas que vão poder investir nesse fundo. E o que acontece? Isso cria uma oportunidade para outras gestoras organizarem um veículo para juntarem 1 milhão em algum outro fundo para poderem investir nesse fundo. Então o FIC, que é o Fundo de Investimento em Cotas de outros fundos, ele dá a possibilidade de investidores que não conseguiriam investir no fundo do Warren Buffett, de investir em um fundo de terceiros que vai investir de novo no fundo do Warren Buffett. Então no final ele vai conseguir uma performance parecida com o fundo do Warren Buffett. E existem também os fundos de previdência, que dão uma série de benefícios fiscais, e também os fundos de investimentos imobiliários. Inclusive, esses são negociados até na bolsa. Você consegue comprar e vender, você não precisa aplicar ou resgatar
na tua plataforma da corretora, você consegue comprar ou vender no home broker. Mas esse é um assunto para falar um pouco mais à frente. Vamos voltar em como a indústria de fundos influencia no sobe e desce das ações. Hoje no mercado brasileiro são aproximadamente 15 mil fundos de investimentos todo dia brigando para dar a melhor performance para o seu investidor. Só que, quando você precisa prestar contas para alguém, aí é que o bicho pega. Vamos imaginar que existem algumas possibilidades de resultados de investimentos. E elas são acertar quando todos erram, acertar quando todos acertam, errar quando todos erram e errar quando todos acertam. Eu vou explicar a diferença de cada uma. Quando você acerta e todos os outros erram, isso quer dizer que você ganhou dinheiro sozinho no mercado. Todo o mercado perdeu dinheiro e você ganhou dinheiro sozinho. Então é uma discrepância absurda. Você basicamente foi o melhor investidor daquele momento, daquela foto. E isso é basicamente o que todo mundo busca. Não que todo mundo busque ser o único, ser o melhor, investidor. Mas isso deixa muito evidente que você foi o melhor. Então, isso seria o suprassumo, seria 100% de satisfação. O segundo ponto é acertar quando todos acertam. Nesse momento, você entregou uma ótima rentabilidade para o investidor, você como gestor, só que o mercado todo também subiu. Então, beleza, o investidor está feliz, mas você não diferenciou o seu trabalho. Todo mundo ganhou dinheiro, digamos assim. E esse seria um nível de 80% de satisfação. A terceira possibilidade é errar quando todos erram. E essa pode parecer muito ruim a princípio, Porque o investidor vai ligar na gestora, vai olhar a carta e falar, porra, perdi dinheiro e caramba. Só que quando ele lê a carta mensal que os fundos divulgam para os cotistas, ele vai ver que o mercado inteiro perdeu dinheiro e foi uma coisa que aconteceu a todos, então ele não perdeu dinheiro sozinho. Isso dá uma certa forma, um consolo para o investidor e o gestor fica também de forma tranquila. Ele perdeu dinheiro, mas perdeu dinheiro com todo o mercado, não é tão ruim. Digamos que isso daria uns 50% de satisfação, estaria ali no meio a meio. Agora, a pior é a quarta possibilidade. E a quarta possibilidade é errar quando todos acertam. Esse é o pior nível de satisfação que o gestor pode buscar. Porque nesse momento, o investidor que está ali aplicado naquele fundo, o cotista, ele vai olhar e vai falar, cara, perdi dinheiro e todos os meus amigos que investem, todo mundo no mercado ganhou. O que esse cara fez para perder o meu dinheiro? Ele vai ficar com muita raiva e provavelmente vai resgatar o dinheiro desse fundo. E isso pode significar o fim do jogo para essa gestora. Muitas gestoras nascem todo ano e muitas gestoras também morrem, justamente por não conseguir entregar a melhor rentabilidade, uma rentabilidade razoável para o investidor. E esses 4 pontos mostram que a indústria de fundos está sempre perseguindo e sendo cobrada a todo momento. E a pressão desse último cenário cria um fator de aversão a perdas que pode fazer com que a indústria de fundos por muitas vezes se movimente igual ao senhor mercado. Lembra dele? Falei dele aqui no início do vídeo. O senhor mercado é o cara que às vezes é meio maníaco depressivo. E tem um exemplo muito claro que aconteceu na pandemia em março de 2020, onde o mercado caiu de forma muito rápida. Foram pouco menos de uma semana. O mercado caiu quase 50%. E muitos gestores não queriam ficar sozinhos comprados na bolsa e começaram a vender tudo. Era algo como se todas as pessoas tentassem sair por uma porta ao mesmo tempo, fazendo com que uma pressão vendedora na bolsa acontecesse de forma tão rápida que a bolsa caiu muito rápido de forma irracional. Porque ninguém queria ficar comprado em bolsa sozinho e acabar no último cenário de estar errado quando todos estavam certos. Claro, todos deveríamos evitar errar quando todos acertam, mas o que muda aqui é a foto apenas. Um fundo ele tem cota diária e muitas vezes o investidor que vai decidir em qual fundo ele vai investir, ele vai olhar a cota mensal, a cota diária, a cota anual. Se ele olhar uma foto maior, talvez ele consiga perceber como aquele fundo se movimenta. Claro, a rentabilidade passada não justifica a rentabilidade futura. Isso é muito importante salientar. Mas mesmo assim, todo investidor olha a cota passada de um fundo para saber como ele performou até aquele momento. Então o fundo está sempre se comparando com outros fundos e ele precisa ter uma ótima performance para poder atrair mais investidores. É o negócio dele. Você como investidor não tem essa necessidade. Você tem uma carteira de longo prazo. Se você não tiver essa necessidade, você consegue aproveitar os momentos que o seu mercado está maníaco depressivo. Já vimos que existem alguns players que fazem com que a bolsa suba e desça. A gente falou dos gringos, a gente falou agora da indústria de fundos. Mas vamos olhar mais atentamente ao ponto da pandemia. O que aconteceu naquele momento? Como o senhor mercado se comportou? Estamos no início aqui de outubro de 2019, aqui em 2020, tá? Janeiro de 2020 já tinham rumores de que a Covid poderia se espalhar pelo mundo, mas nada concreto. E aqui nós começamos a registrar os primeiros casos. Logo aqui, a bolsa caiu em menos de um mês, quase 50%, chegando ao mínimo dela de aproximadamente 65 mil pontos. Isso em muito pouco tempo, em um mês.
E isso pode ter gerado esse efeito na indústria de fundos, né? Nenhum gestor queria estar errado sozinho. Todos começaram a vender e é como se todo mundo quisesse passar por uma porta pequena ao mesmo tempo. Fez uma pressão enorme na bolsa, os compradores sumiram e fez com que a bolsa caísse muito. O que me espanta nessa história é o que aconteceu logo em seguida. A bolsa estava aqui a 65 mil pontos, isso era dia 20 de março, 16 de março de 2020, e pouquíssimo tempo depois, já em julho de 2020, a bolsa já estava a 100 mil pontos de novo. Então quem soube aproveitar as oportunidades conseguiu comprar a bolsa barata, a 60 mil pontos, que não tenha sido a 60 mil pontos, pode ter sido a 70, a 80, foi comprando aos poucos, não acertou lá o fundo do poço, mas comprou a bolsa barata, por motivos irracionais, né? E logo depois já poderia ter vendido a 100 mil pontos. E não para por aí. Pouco mais de um ano depois, aqui em junho de 2021, a bolsa bateu a máxima histórica de 130 mil pontos. Ela chegou a 130 mil pontos no dia, fechou a 130 mil pontos e pouco, mas passou e foi o recorde de história da bolsa até hoje. E existe uma máxima que define bem esses momentos da bolsa. A galera costuma dizer que o mercado sobe de escada porque sobe devagar, mas desce elevador, ou seja, quando cai, cai com tudo. Daniel Kahneman, famoso psicólogo, Nobel de Economia e escritor do livro Rápido e Devagar, já nos fala sobre isso. Ele disse que o viés da negatividade, notícias ruins, pesam muito mais sobre a gente do que notícias positivas, por exemplo. Então as pessoas tendem a ter esse pânico natural quando uma notícia ruim acontece, e isso explica naturalmente o movimento do mercado e do senhor mercado. Só para ilustrar como que o mercado cai tão rápido, a gente pode dar um exemplo das licenças de táxi aqui no Brasil. Antes do Uber chegar, uma licença de táxi custava aproximadamente, 140 mil reais. E quando o Uber chegou no Brasil, essas licenças chegaram a custar 10 mil reais, 15 mil reais, porque agora a oferta era muito grande. Ou seja, ninguém queria mais comprar uma licença de táxi. Então, sempre que alguém queria vender, ele tinha que baixar o preço de forma absurda, até chegar a 10, 20, 30 e não tinha comprador. Então, isso faz com que a pressão do preço, a oferta, seja muito maior do que a demanda e o preço caia. E isso é o que acontece no mercado financeiro. Quando não tem pessoas interessadas em comprar e muitas pessoas querem vender, as pessoas precisam baixar o preço que vão vender, receber menos pela venda, para poder concluir o negócio. Isso fez com que o mercado caísse tão rápido, saísse de 118 mil pontos para 66 mil pontos assim, em menos de um mês. O mesmo aconteceu com a Bolsa de Valores na pandemia. Só que, de forma diferente das licenças de táxi, na Bolsa tinha muita ação barata e que caiu de forma irracional. Mais uma vez, o senhor mercado estava depressivo e ele queria vender tudo a preço de banana. Os investidores que souberam aproveitar esse momento conseguiram uma grande pechincha. Eu vou colocar agora o gráfico de Vale na tela, só para vocês verem por quanto o investidor multiplicou o capital, o cara que comprou Vale naquele momento. No dia 16 de março de 2020, Vale negociava aproximadamente a R$ 25, mais aproximadamente R$ 25,63. Pouquíssimo tempo depois, Vale já negociava a aproximadamente R$ 90. A gente está falando de maio de 2021, mas antes disso, lá em dezembro de 2020 ainda, ela já estava R$ 77. Quem comprou Vale naquele momento, nem que não tenha sido a 25, comprou a 30, conseguiu multiplicar seu capital por 2 no mínimo, ou seja, dobrou tudo que colocou. E isso é só uma forma de exemplificar como o seu mercado se comporta às vezes de forma muito irracional. A Vale não é uma empresa que foi seriamente afetada pela pandemia, porque por mais que todo o mercado de consumo de minério tenha fechado, ela também diminuiu a oferta. Quando você diminui a oferta, e a oferta e a demanda estão equilibradas, o preço do minério tende a se equilibrar novamente. E isso não afetou diretamente o lucro da empresa. A empresa continuou lucrando e o mercado dela foi equilibrado. Com uma menor oferta de minério, o preço de minério tende a subir. E ela vende esse minério mais caro. Então a Vale não teve prejuízo em nenhum momento. Ela conseguiu sair bem da crise, da pandemia nesse caso, e continuou lucrando e não teve nenhuma mudança no fundamento da empresa. Quem enxergou esse fato antes de todo mundo conseguiu aproveitar essa oportunidade que o mercado deu para ele. Até agora, nós já falamos sobre 2 fatores que fazem com que a bolsa suba e desça a todo momento, e são os gringos e a indústria de fundos, que movimentam grande parte da bolsa brasileira.
E vamos para o último fator, que é o não menos importante, é o fator humano, que representa a outra parte que mexe muito com a bolsa. E falando em fator humano, o que é o mercado, né? O mercado basicamente é o movimento de inúmeras pessoas comprando e vendendo ações a todo momento por um único motivo, que é ganhar dinheiro, né? E o que difere a maioria das pessoas que estão querendo ganhar dinheiro na bolsa de valores, com esse sobe e desce, é a amplitude de tempo com que elas desejam ganhar dinheiro na bolsa. Algumas querem ganhar no curtíssimo prazo, outras no médio prazo, outras no longo prazo e outras a tempo de perder de vista, digamos assim. E eu separei 3 dicas que vão te ajudar a ficar longe dessa armadilha do sobe e desce da bolsa de valores que eu vou falar para vocês agora. Dica número 1: não abra o home broker todos os dias. Kahneman já nos disse no livro dele Rápido e Devagar, que eu já citei aqui anteriormente, que basta abrir o home broker ou o terminal de cotações ou o sistema que você usa para ver as cotações da sua carteira de 3 em 3 meses. E por que ele dá essa dica? Ele fala que abrir o home broker, né, ou o sistema de cotações em um tempo mais espaçado vai te ajudar a ter uma relação de menos ansiedade com o teu dinheiro. Claro, você pode continuar acompanhando notícias, você pode receber a ligação do teu assessor ou ler as notícias do mercado no geral, mas não é legal, se você não vai comprar ou vender alguma ação, ficar abrindo só para acompanhar a cotação. Isso pode acabar te dando ideias ruins naquele momento. Então siga a dica dos profissionais. Não abra seu home broker todos os dias. Segunda dica: só compre uma ação ou tome uma decisão de investimento, seja no fundo ou numa renda fixa, se você tiver 100% de certeza. Se você tiver com alguma dúvida ou se você não tiver 100% de certeza, a resposta tem que ser não. Eu explico por quê. É mais importante não perder dinheiro no mercado financeiro do que ganhar. Se você tiver isso em mente, você vai ter o teu patrimônio mais blindado do que a maioria das pessoas que entram na bolsa. A maioria das pessoas novatas na bolsa acham que a bolsa é um fator de multiplicação rápida do dinheiro. E na verdade não é. Ela multiplica o dinheiro, mas não tão rápido assim. Então só tome decisão se você tiver 100% de certeza. Quando vier uma crise e a bolsa cair, você vai estar forrado com o fundamento que te levou a comprar essa ação ou a investir em um fundo. Terceira e última dica: a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, tenha certeza do tamanho que você vai alocar em ações. Se você está começando agora, comece devagar, comece pequeno. Eu já disse por aqui algumas vezes que sempre que você vai entrar num rio turvo, o ideal é colocar um pezinho antes para saber se o rio é fundo, ou se tem jacaré, se tem algum bicho, se tem piranha. Então, com a bolsa não é diferente. Você vai começar devagarzinho, coloca um pouquinho do seu capital e vai aumentando conforme você for ganhando experiência e conhecimento. Essa é uma das melhores formas de proteger o teu capital no médio e longo prazo. Imagina você colocar todo o teu dinheiro na bolsa em ações e na semana seguinte a bolsa cai 50%. Isso pode te levar a tomar uma decisão desesperada de resgatar tudo a 50%. Se você tivesse feito isso na pandemia, você teria perdido 50% do teu capital, porque você teria vendido no momento que a bolsa caiu e quando ela voltou você não estaria posicionado. Você não teria nem chance de recuperar. Demoraria muito tempo para você recuperar os 50% que você perdeu. Então, tenha certeza do tamanho que você vai alocar. Se está começando agora, comece pequeno. Bem, galera, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou do conteúdo, acha que ele pode te ajudar na tua caminhada como investidor, não esquece de curtir, vai valorizar muito o nosso trabalho e o tempo que a gente empenha para poder produzir um ótimo conteúdo. E claro, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Por hoje é só, até a próxima!